Olá, iniciamos mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, pela web rádio Cristo Consolador. Aqui estamos, ao vivo, na transmissão através do YouTube e também do Facebook. Lembrando que, portanto, você pode participar, é só enviar a sua mensagem. Hoje o nosso programa vai tratar de como desenvolver o amor, um estudo que estamos fazendo desse tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, nós teremos mais uma parábola do nosso mestre Jesus, desta feita, a parábola do cego que guia outro cego. Ainda na terceira parte, nós vamos continuar o estudo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. E no final, nós reservamos o espaço para você participar, porque quando responderemos, então, as perguntas que nos são enviadas a respeito do Evangelho. Vamos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para podermos continuar nosso estudo sobre a questão do amor. E hoje, para conversarmos sobre o desenvolvimento do amor, que já vimos na edição passada, que é o maior dos sentimentos, é o sentimento por excelência, na palavra dos Espíritos. Mas para você que não nos acompanhou no programa passado, nós estamos, então, fazendo este estudo, tendo por base o capítulo 11, itens 8 a 10, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós estamos pegando trechos da fala dos três espíritos, Lázaro, Fenelon e Sansão, e trazendo para o nosso programa para tentar uma compreensão mais profunda e, ao mesmo tempo, prática, com relação ao significado, à vivência e as consequências da aplicação do amor. Bem, nós vamos então agora trazer uma frase que está num desses textos, que diz que o amor se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. É fato que, para desenvolver o amor, que é um sentimento, nós também precisamos da inteligência, que quanto mais nós pensamos, nos descobrimos, quanto mais temos conhecimentos, mais nós vamos entendendo o amor, essa vibração divina que se encontra em todo o universo e une todos os seres. Portanto, para desenvolver e fazer crescer o amor, nós precisamos também desenvolver e crescer em inteligência, mas não apenas, porque é preciso também desenvolver e crescer no campo moral ou do sentimento. E aí, sim, nós vamos nesse crescimento do amor. Ou seja, em outras palavras, na medida em que nos aperfeiçoamos, na medida em que evoluímos conforme desígnio da lei divina, nós vamos automaticamente desenvolvendo o sentimento do amor e vamos colocando ele em prática cada vez mais. Mas os espíritos continuam e nos dizem que, vamos abrir aspas, porque agora é a palavra dos espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para praticar a lei de amor, como Deus a quer, é necessário amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. Fechando aspas. Vamos aqui compreender estas palavras dos nossos amigos espirituais. Então, para praticar a lei de amor, de acordo com a lei divina, nós precisamos amar pouco a pouco. Bem, aqui nós temos um passo a passo muito importante, porque os espíritos não estão nos dizendo que temos que amar e pronto. Não, eles reconhecem a nossa inferioridade moral,
porque todos somos ainda espíritos imperfeitos, mas nos dizem: olha, vocês têm que se exercitar em amar pouco a pouco, indistintamente, todos os vossos irmãos. Como fazer isso? Comece se esforçando em amar os entes queridos que formam com você a família, no lar que você habita. Depois, estenda isso à vizinhança, aos amigos que você vai fazendo ao longo da existência, e assim por diante. Colegas de trabalho, e você vai expandindo, e vai expandindo, e vai expandindo, até que, de fato, consiga amar toda e qualquer pessoa, seja onde for que essa pessoa esteja, e como ela seja, e quais forem as suas ideias. Porque, acima de tudo, todos somos irmãos, somos filhos de Deus. Então, nós temos aqui um exercício muito prático. Precisamos aprender a nos amar. Mas para realizar esse aprendizado, nós vamos fazendo pouco a pouco, passo a passo, até que não façamos nenhum tipo de distinção, nem por motivo de preconceito, discriminação, seja lá de que ordem for. E o primeiro passo é justamente na família. Procurar amar, compreendendo, tolerando, cooperando com aquele que vive conosco. Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, tios, irmãos, irmãs. É no seio da família que vamos iniciar o crescimento e o desenvolvimento do amor, desse sentimento que deve nos unir. É difícil? Bem, os espíritos não estão aqui entrando por esse campo, porque nós precisamos, definitivamente, nos amar. O que importa é superar o passado. O que importa é, no hoje, através do amor, reparar esse passado, ou seja, o que fizemos entre nós nas existências passadas, para que aqui, então, através do amor, possamos nos entender e possamos construir a nossa felicidade, lembrando que a vida continua após a morte. Existe uma vida futura. Isso é muito importante, essa mensagem que o Espiritismo vem nos trazer e que esclarece muito essa questão do amai-vos uns aos outros. Relembrando o que estudamos na semana passada, nós vimos que o amor, ele vai do instinto até o sentimento sublimado, passando pelas sensações e emoções. E à medida que vamos nos desenvolvendo intelectualmente e moralmente, nós vamos nos aproximando cada vez mais do sentimento. Ainda temos muita dificuldade em relação a isso, mas essa é a nossa caminhada e que fazemos através das reencarnações, ou seja, de experiência em experiência reencarnatória aqui na Terra, vamos amando cada vez mais, até chegarmos ao nosso estado de perfeição, de pureza espiritual, quando então amaremos a todos em todo o universo. Portanto, nós compreendemos que a regra de desenvolver o amor, na verdade, ela é simples e, ao mesmo tempo, é lógica. Vamos compreender isso. Se estamos no caminho da perfeição, portanto, logicamente, ainda estamos imperfeitos, porque se já fôssemos perfeitos, teríamos que mudar esse discurso. Não poderíamos dizer que estamos no caminho da perfeição. Teríamos que afirmar que já somos perfeitos, ou seja, que já fizemos esse caminho. Mas essa não é a verdade. A verdade é que nós estamos
na caminhada. Nós estamos ainda nos desenvolvendo. Então, portanto, a lógica, o pensamento lógico, nos diz que somos espíritos imperfeitos. Portanto, temos que aprender a praticar a lei de amor. E basta olharmos para a sociedade humana para compreendermos o quanto temos que aprender a prática da lei de amor. Porque hoje, o egoísmo, o orgulho, o materialismo, a violência de toda ordem ainda nos caracterizam. Portanto, é a falta do amor, é a falta do amai-vos uns aos outros. As questões, por exemplo, do desemprego, da miséria, crise econômica, guerra, tudo isso mostra que nós estamos longe de verdadeiramente conseguirmos praticar a lei de amor. Então, esse aprendizado ainda temos que fazer ou desenvolver. A prática do amor consiste em pouco a pouco, paulatinamente, cada um no seu ritmo, irmos amando os nossos irmãos e irmãs em humanidade. Agora, temos que fazer uma distinção aqui do amor particular de um ser para outro ser, desse amor universal, sem nenhum tipo de distinção. Mas começa justamente o amor por outro ser, para nos unirmos a esse ser. Vem o amor aos filhos, e aí o amor vai se ampliando, nós vamos conseguindo amar a outras pessoas paulatinamente, mesmo que não formem o nosso núcleo familiar. Mas é nesse núcleo que começa o desenvolvimento do amor, até conseguirmos amar todas as pessoas que convivem conosco, direta ou indiretamente. É um processo de educação, o que estamos aqui conversando. O processo de se amar para poder amar o próximo e amar a Deus. Esse processo é feito através da reencarnação, mas também da autoeducação, em que eu trabalho comigo para corrigir os meus vícios, os meus defeitos, as minhas imperfeições e desenvolver as minhas virtudes. Mas vou também precisar do auxílio dos educadores, os pais, responsáveis, professores, enfim. Por quê? Porque eles vão aplicar a educação para que eu possa desenvolver bons hábitos, para que eu possa ser um cidadão do bem, para que eu possa agir com ética nos relacionamentos sociais. Portanto, o desenvolvimento do amor enquanto sentimento, ele necessita da educação. Seja a educação formal, institucionalizada, da qual nós temos como referência a escola, seja a chamada educação não formal, que é aquela que acontece no seio da família e da sociedade em geral. O desenvolvimento do amor vai nos levar automaticamente ao desenvolvimento das outras virtudes. Por quê? Porque o amor é a base das virtudes. Então, quando falamos em sermos mais compreensivos, mais tolerantes, em termos mais paciência, em sabermos cooperar mais, sermos solidários, fraternos, bondosos, etc. Ou seja, quando falamos em desenvolver as virtudes ou qualidades morais, nós estamos falando em desenvolvimento do amor. Quanto mais eu consigo amar o meu próximo, mais eu serei compreensivo, tolerante, paciente,
cooperativo, solidário, fraterno e bondoso com ele. Desenvolver as virtudes é dependente de desenvolver o amor, para que ele adentre a esse patamar de sentimento, da disposição afetiva para com o outro. E aí, então, nós vamos nos tornar homens e mulheres de bem, independente da religião que tivermos, ou mesmo não tendo uma religião. Compreendemos que o Espiritismo nos facilita esse desenvolvimento ao nos trazer a realidade imortal da alma, ao responder quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, e fazendo com que compreendamos cada vez mais o que é o amor, a sua aplicação e também as suas consequências. Aliás, por falar nas consequências da aplicação do amor, esse é o tema para a semana que vem, aqui no nosso programa, já deixando, então, o convite para que você esteja conosco, nos acompanhando, para aprendermos juntos essas consequências da aplicação da lei de amor. Bem, se você quiser se preparar, aprender ainda mais, você já sabe, mas vamos novamente dar a dica aqui. Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 11, itens 8 a 10, que tem por título A Lei de Amor. Vá lá, pegue o livro depois do nosso programa, leia, releia, que é um aprendizado muito útil, e nós vamos continuar esta nossa conversa na próxima edição do nosso programa, semana que vem. Agora nós vamos voltar o olhar para as parábolas do nosso Mestre Jesus. E trazemos hoje a parábola do cego que guia outro cego. Essa parábola aparece principalmente em Mateus e em Lucas. Mas os nossos evangelistas grafaram a parábola de forma diferente. Então, vamos conhecer essa parábola segundo Lucas e, na sequência, vamos conhecê-la segundo Mateus. Vamos, então, pegar o Evangelho segundo Lucas, vamos abrir no seu capítulo 6, versículos 39 a 42, onde ele nos diz: Disse-lhes ainda uma parábola. Pode, acaso, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo o discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Porque olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Bem, esta é a parábola do cego que guia outro cego, segundo Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42 do seu Evangelho. Vamos ver agora o Evangelho segundo Mateus. Mateus transcreve esta parábola de uma forma um pouco diferente. Nós vamos encontrar ela, então, no seu capítulo 15, versículos 12 a 14. Diz, então, Mateus: Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz.
deixai-os. São cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Bem, você que está aí nos acompanhando, pode agora se perguntar, mas por que essa diferença tão grande na transcrição de Lucas e de Mateus, do mesmo ensino, da mesma parábola? Bem, lembremos que Mateus foi discípulo direto de Jesus, ou seja, viveu com Jesus, esteve com o Mestre dia após dia. Claro que isso não significa que ele tenha participado de todas as ações, tenha estado em todos os locais e circunstâncias junto com Jesus, já que eles eram 12 discípulos. Mas Mateus colheu na fonte. Lucas não foi discípulo direto de Jesus. Lucas vai conhecer Jesus e o Evangelho através de Paulo de Tarso. Na verdade, Lucas era um discípulo de Paulo de Tarso. E, na sequência, ele vai conhecer alguns dos discípulos diretos de Jesus, como João Evangelista e Pedro, principalmente esses dois. Vai conhecer Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e através de entrevistas com esses discípulos diretos e outros que conviveram ali junto de Jesus, é que ele vai colher todos os dados, as informações, as histórias, para compor, então, a sua narrativa evangélica. Então, é natural que tenhamos aqui diferenças, porque as fontes são diferentes e a tradição da época era oral e não exatamente escrita. Ouvia-se, contava-se, e assim ia se espalhando o ensino. Mas o que nos importa aqui é compreender o significado da parábola do cego que guia outro cego, que é bastante significativa, mas que não vamos aqui tomar ao pé da letra, porque, na verdade, Jesus não estava falando de cegos físicos, mas de cegos espirituais. Mateus, por exemplo, coloca na boca de Jesus que ele estaria aqui condenando os fariseus. O farisaísmo era uma doutrina judaica que fazia determinadas interpretações da lei mosaica. E os fariseus eram considerados muito rígidos, mas também formalistas, que davam muita importância ao culto externo, a aparecer, mas sem ser. De fato, Jesus, em várias passagens do Evangelho, classifica os fariseus de hipócritas, cegos, guiando outros cegos, que no caso é o povo, que com falta de cultura, de conhecimento, era facilmente levado pelos fariseus com as suas interpretações, com os seus cultos exteriores. Então, são cegos, porque estão fazendo uma falsa interpretação da lei mosaica e da lei divina, guiando, então, outros cegos que, por ignorância, acabam se deixando levar. E Jesus está nos chamando a atenção. O que acontece com um cego que guia outro cego? Ambos vão cair num buraco, porque o guia também é cego. Então, ninguém, na verdade, está enxergando. E quando fazemos falsas interpretações dos ensinos de Jesus, falsas interpretações da lei divina, quando não compreendemos a vida futura, nós levamos os nossos seguidores a ideias equivocadas, falsas. E isso aconteceu durante muito tempo, porque não aceitamos a reencarnação, a imortalidade da alma, a vida depois da morte.
E por não aceitar esses princípios, fizemos, ao longo da história do cristianismo, interpretações falseadas dos próprios ensinos do Evangelho. E a situação já na época era tão complicada que há aquele famoso diálogo entre Jesus e o doutor da lei, que normalmente era um fariseu, em que este chega para Jesus e pergunta a ele: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ora, na verdade, esse doutor da lei não tinha que fazer essa pergunta. Ele não precisava fazer essa pergunta. Por quê? Porque ele era um doutor da lei. E, portanto, ele conhecia perfeitamente as escrituras sagradas que compunham a Torá, que são os 5 primeiros livros do Velho Testamento. E, portanto, ele sabia muito bem que está escrito lá na tábua dos 10 mandamentos, e é o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O primeiro mandamento da lei. Portanto, ele estava sendo hipócrita ao lançar a pergunta a Jesus. E Jesus olha para ele e, já sabendo disso, responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? E aí o fariseu não teve jeito a não ser citar o primeiro mandamento ali da tábua dos 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas. Aí Jesus diz: entretanto, apesar de você estar certo, existe um segundo mandamento, tão importante quanto este primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ao receber essa informação, o doutor da lei, com a sua hipocrisia, lança então outra pergunta a Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? E aí vem aquela parábola maravilhosa contada por Jesus, que é a parábola do bom samaritano, onde fica retratado que toda e qualquer pessoa é o nosso próximo. Cuidado. Somos cegos ou estamos vendo bem? Estamos compreendendo as lições do Evangelho ou temos as utilizado apenas e tão somente como uma capa, uma referência? O espírita é um cristão. Agora, estamos sendo verdadeiros cristãos? Ou seja, estamos permitindo que os ensinos de Jesus, esclarecidos pelo Espiritismo, nos transformem moralmente? Nesse trabalho que precisamos fazer conosco mesmo, de corrigir as nossas más tendências, permitindo, então, que as virtudes sejam a nossa luz aqui na existência terrena, nós estamos bem aconselhando, bem orientando, bem explicando, bem divulgando tanto o Evangelho quanto o Espiritismo. E mais do que isso, somos o que falamos? Somos o que ensinamos? Esta parábola do guia, do cego, que guia outro cego, é muito significativa para todos nós. O que estamos fazendo, então, do Espiritismo? O que estamos fazendo do Evangelho? Somos verdadeiros discípulos da doutrina espírita e de Jesus? Essa é a pergunta que deve calar fundo em todos nós, para que possamos meditar, refletir, porque vamos responder. Vamos responder no depois da morte por aquilo que somos e que fazemos. E a hipocrisia não tem vez no mundo espiritual, porque a lei divina está gravada na nossa consciência e dela nós não poderemos fugir. Ficam aqui, então, essas reflexões
acerca da parábola do cego que guia outro cego, trazida pelo nosso mestre Jesus, e que estudamos aqui à luz dos princípios espíritas. Vamos deixar já um convite a você, porque semana que vem nós vamos tratar justamente da parábola do bom samaritano, que acabamos de citar. Mas isso é para a edição da semana que vem do nosso programa. Porque agora está na hora de voltarmos o nosso olhar para Paulo de Tarso, o maior apóstolo do Evangelho de toda a história da humanidade. E nós estamos estudando trechos mais significativos da carta aos Romanos. Mas antes, estamos aqui recebendo mensagem dos nossos telespectadores, o nosso Dionísio Vilamar Peixoto, nos dando aqui uma boa tarde, desejando a paz de Jesus, a você também, Dionísio, e a todos que estão aí nos acompanhando. A carta aos Romanos é muito significativa, ela é considerada, doutrinariamente falando, a principal carta de Paulo de Tarso, onde ele melhor expõe as lições do Evangelho. E hoje, nós, então, separamos para os nossos comentários o capítulo 7, no seu versículo 19. É um versículo muito conhecido, mas calma, você não precisa correr aí para pegar o Novo Testamento, né, para poder localizar isso, porque nós já vamos dar a você que versículo é esse. É o seguinte, abrindo aspas, é Paulo de Tarso falando: com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Esse é o versículo 19 do capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos. É muito significativo esta palavra de Paulo de Tarso. Ele confessa, está se colocando com toda a humildade e verdade aqui na carta, dizendo que ele nem sempre conseguia fazer o bem que ele, de fato, queria fazer. E que muitas vezes ele acabava praticando o mal que, no fundo, ele não queria praticar. É o nosso retrato, não é mesmo? Quantas vezes nós desejamos o bem, mas não conseguimos realizá-lo. Não queremos o mal ao outro, mas, na prática, acabamos agindo de uma tal maneira que vamos, mesmo que indiretamente, fazer o mal ao outro. É que, no estágio evolutivo atual em que nos encontramos, de espíritos inferiores, e é bom nós repisarmos isso, nós aqui na Terra, na sua grande maioria, praticamente esmagadora, somos espíritos inferiores, tanto do ponto de vista intelectual, quanto principalmente do ponto de vista moral. Temos ainda que desenvolver e muito as virtudes. Por isso, somos defrontados com o desejo de fazer o bem, seja para nós, seja para os outros. Ao mesmo tempo em que sentimos uma força poderosa para fazer o mal. Por que isso acontece? É que o egoísmo e o orgulho, que são as nossas duas grandes chagas morais e sociais, ainda prevalecem em nosso íntimo, em maior ou menor grau, isso vai depender, obviamente, de cada um, e o orgulho e o egoísmo influenciam as nossas decisões. Temos aqui um símbolo muito interessante em relação a
essas duas forças, que podemos dizer que é a força do bem e a força do mal, no personagem Pato Donald, esse famoso personagem criado por Walt Disney, de tanto sucesso no cinema, nas histórias em quadrinhos, enfim. Vários desenhos animados do Pato Donald trazem ele, às vezes, em dúvida sobre o que fazer, que decisão tomar. E é muito interessante a criação do Walt Disney, porque ele criou um anjinho do bem e um anjinho do mal, né, que ficam falando à consciência dele. É até divertido assistir essa cena nos desenhos animados, mas que, no fundo, retratam a própria consciência nossa. Como ainda estamos moralmente inferiores, às vezes nós não conseguimos fazer o bem. Nos deixamos levar pelo orgulho ou pelo egoísmo e acabamos fazendo mal. Não que realmente quiséssemos, mas isso acontece. Nem sempre a nossa força de vontade sai do fundo da alma. Quantas vezes é só uma expressão dos nossos lábios? E é por isso que o mal acaba vencendo o bem em nossos propósitos. Ou seja, não está saindo do nosso coração. No fundo, você não quer perdoar. No fundo, você não quer compreender. No fundo, se você tivesse oportunidade, você agiria com violência sobre o outro. Você só não faz isso porque as circunstâncias não favorecem. Temos que tomar muito cuidado com isso. Estamos combatendo, não nos outros, mas em nós, o egoísmo e o orgulho. E lembrando que essa luta deve ser constante, diária, para que as boas intenções prevaleçam, as boas resoluções, as boas ações. Portanto, é uma luta de vencer a mim mesmo, vencer as minhas más inclinações. Somente assim você, todos nós, vamos conseguir subir mais um degrau, depois outro degrau e assim por diante na nossa evolução espiritual. E Paulo de Tarso é o retrato vivo dessa luta íntima. Ele reconhecia, deixou isso muito claro, não apenas na carta aos Romanos, mas também em outras cartas, que ele não era um santo, ele não era um espírito perfeito, mas era um espírito reencarnado, um ser humano, aprendendo a vivenciar as lições do Evangelho. E, sem nenhuma dúvida, falível, deixando-se, em determinadas circunstâncias, levar pelos seus próprios pensamentos, e não pelos ensinamentos evangélicos. Agora, esse reconhecimento é um ato de humildade e muito importante. Nada somos. Dependemos do amor do Cristo, dependemos da misericórdia de Deus, que então reforçam o nosso querer em nos moralizarmos, nos espiritualizarmos, nos aperfeiçoarmos. Façamos como Paulo de Tarso e humildemente reconheçamos que, vez ou outra, sim, nos equivocamos. Sim, nós não fazemos o bem, que fomos egoístas, que nos deixamos levar pelo orgulho. Mas importante é que estamos lutando conosco mesmo para superar isso. A luta é árdua? É. Mas não devemos desanimar. Sempre somos auxiliados pelos bons espíritos. Não podemos esquecer que todos temos espíritos protetores que velam por nós, que nos sustentam durante as provas, nos injetando fé, esperança, confiança em Deus,
porque é missão deles nos amparar, é missão deles alicerçar a nossa fé. E, com a notícia da reencarnação que o Espiritismo nos traz, compreendemos que Deus, nosso Pai, sempre nos dá uma nova chance, porque a reencarnação é a nova oportunidade. O que não foi possível realizar lá em existência passada, teremos então a oportunidade de realizar nesta existência. Não foi possível realizar ainda nesta existência, nós vamos desencarnar, retornar ao mundo espiritual e vamos ter depois, com o passar do tempo, uma nova oportunidade reencarnatória. Mas calma, isso não quer dizer que possamos ficar adiando a nossa autoeducação, a nossa evolução, nosso aprimoramento espiritual. É aqui e agora que precisamos realizá-lo. Então, vamos, no nosso dia a dia, fazer um esforço para compreender um pouco mais os outros, para tolerar um pouco mais os outros, para desculpar um pouco mais os outros e para ajudar um pouco mais os outros. Porque é de pouco em pouco que as virtudes crescem. E aí, o nosso passado ficará no passado. Seremos, então, um ser renovado, consciente das nossas potencialidades divinas e realizando o bem de forma espontânea. Por quê? Porque realizamos uma conquista íntima de transformação espiritual. E aí, então, nós poderemos dizer que faço sempre o bem e que o mal não tem vez na minha vida. Mas estamos aqui na Terra, planeta de expiações e provas. Somos espíritos inferiores, em grau maior ou grau menor. E, portanto, aqui na atualidade, nós podemos perfeitamente repetir com Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 7, versículo 19. Com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. E é tendo essa consciência, humildemente, que vamos conseguindo superar isso, para conseguirmos fazer sempre o bem que queremos e o mal não ter nenhuma oportunidade na nossa vida. Mas tenhamos calma, isso é paulatino, é na medida dos nossos esforços, na medida em que acionamos a nossa força de vontade, o nosso querer, e realizamos também os devidos aprendizados que vão nos fortalecer para combater em nós o egoísmo e o orgulho e desenvolver, então, as virtudes e qualidades morais. Então, estudamos hoje mais um versículo da carta de Paulo de Tarso aos Romanos. Nós vamos continuar esse estudo semana que vem. Estamos aqui destacando alguns versículos dessa brilhante carta e muito importante de Paulo de Tarso. Na sequência, nós vamos estudar a carta aos Coríntios, aos Efésios e assim por diante. Mas essa conversa vai continuar semana que vem, no próximo programa, porque nós estamos agora adentrando ao tempo final aqui do nosso programa, e esse tempo final é dedicado a você, telespectador, você que nos acompanha toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, através do Facebook e do YouTube da Web Rádio Cristo Consolador, porque você pode enviar para nós sua pergunta. Você tem alguma dúvida sobre algum ensino de Jesus? Você quer saber a interpretação do Espiritismo
sobre determinada passagem da vida e obra do nosso mestre. Enfim, se você está com indagações, tem dúvidas, envie sua pergunta. E você pode enviá-la até agora mesmo, através do YouTube ou do Facebook. Enquanto você pensa, e quem sabe você participa, nós vamos responder a Rosana Clark. A Rosana Clark é lá de São Paulo, capital, onde estive recentemente, e que, aliás, é a minha terra, já que eu sou um paulistano, nasci na cidade de São Paulo, e lá vivi até parte da minha juventude, para depois ficar aqui radicado na cidade do Rio de Janeiro, de onde estamos falando. A Rosana nos enviou aqui uma pergunta bem interessante. Mas interessante não. A pergunta é importante. Que pergunta interessante nem sempre tem grande importância, mas esta tem. Ela vai se reportar ao final da vida de Jesus aqui na Terra, quando ele já está crucificado. E ela então pergunta: por que Jesus solicitou à sua mãe visse em João Evangelista seu filho, e este a ela como mãe? Você lembra dessa passagem? Você que está aí nos acompanhando, vamos recordá-la para podermos responder melhor aqui para a nossa Rosana Clark. Essa passagem está em João, capítulo 19, versículos 23 a 27. Vamos pegar, então, os versículos finais, quando João diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Jesus, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tornou para sua casa. Esse discípulo a quem Jesus muito ama é João, que vai ficar conhecido como João Evangelista. Então, esse é o discípulo. Mas por que Jesus entregou sua mãe a João e João a sua mãe? Nós temos aqui uma passagem sublime do Evangelho, porque Jesus revelou aqui o amor maior. Sua mãe, pelas narrativas que teve nos Evangelhos, no Atos dos Apóstolos, e também pelas pesquisas históricas já realizadas, Maria de Nazaré, sua mãe, já era viúva. É o que tudo indica, embora não tenhamos nenhuma documentação até hoje encontrada que comprove isso. Mas todas as narrativas levam a crer que seu pai, José, já haveria de estar desencarnado. E até onde se sabe, os irmãos de Jesus, irmãos e irmãs, ou pelo menos parte deles, não o compreendiam. Mas Maria, sim. Então, Jesus sabia que Maria de Nazaré, sua mãe, ficaria isolada após a sua desencarnação. Por isso, então, com muito amor, ele pede que ela olhe para João, e João era jovem, era o discípulo mais jovem de Jesus, era um moço. Então ela pede que Maria o tome como filho, no seu lugar, já que Jesus estava se despedindo e retornando às zonas espirituais superiores. E pede que João
tivesse em Maria sua mãe, ou seja, cuidasse dela. É o que João faz. Nos primeiros momentos, os dois convivem em Jerusalém, porque os discípulos vão fundar a Casa do Caminho, e durante todo um período eles trabalham ali. Depois, João envia Maria de volta a Nazaré, porque Jerusalém estava ficando uma cidade perigosa para os discípulos de Jesus. Até que João também sai de Jerusalém, vai ao encontro de Maria, e eles tomam a decisão de ir para a cidade de Éfeso, onde Paulo de Tarso já havia criado uma comunidade cristã bastante ativa. E então João vai para lá. E ele vai viver até o resto da sua vida em Éfeso, com Maria. Eles adquirem uma pequena propriedade fora da cidade e perto do mar, e ali então eles trabalham, e João fica sendo o encarregado da igreja cristã de Éfeso, enquanto Maria faz todo um trabalho de caridade no atendimento aos mais pobres, aos mais necessitados, que a procuravam naquele pequeno sítio fora dos muros da cidade de Éfeso. Lembrando que naquela época, normalmente, as cidades eram muradas ou paliçadas como proteção. Por isso que nos evangelhos nós encontramos muito, né? A porta tal, no portão tal, porque é assim que eram as cidades naqueles tempos de muito tumulto no Império Romano. Então, nós vemos aqui o amor de Jesus, que não deixa sua mãe abandonada, e nem o seu discípulo órfão, mas une os dois em nome do amor maior. Amor que continua no depois da morte. Então, é uma grande lição do nosso Mestre Jesus, do amai-vos uns aos outros. E se aqui na Terra não tivermos a oportunidade de continuarmos a nossa vida com alguém, fisicamente falando, não esqueçamos que os que partiram de volta ao mundo espiritual continuam a nos amar. E o nosso amor a eles continua o mesmo, intacto. Amai-vos uns aos outros. Esse é o grande mandamento ensinado e exemplificado por Jesus, nosso guia e modelo, nosso governador, o Espírito mais perfeito que Deus concedeu a que conhecêssemos aqui na Terra. Bem, chegamos ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Agradecendo a você que nos acompanhou, agradecendo a você que vai assistir esse vídeo depois, lá no canal da Web Rádio Cristo Consolador no YouTube. Que possamos nos encontrar semana que vem. Anote aí, não esqueça. Quinta-feira, às 5 da tarde. Você pode nos acompanhar ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz na sua vida, receba o nosso abraço e que possamos, então, estar juntos semana que vem. Muita paz em sua vida. Até lá!